Intervalo de descanso. Qual o tempo necessário você precisa para poder fazer uma nova repetição? 1 minuto, 30 segundos, 3 minutos, 5 minutos? Ou eu preciso estar só recuperado para fazer uma outra série, hein? No vídeo de hoje, nós vamos discutir qual a importância desse intervalo e o que a literatura fala sobre o tempo ideal de descanso. Olá, eu sou o professor Paulo Sabino, da Academia Forma Física, e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre intervalo de descanso. E é uma coisa muito interessante que a gente vê nas academias hoje em dia, né? Quando a gente está aqui, por exemplo, treinando com os nossos alunos, a gente percebe que muitas pessoas se preocupam com isso às vezes. Tem o seu reloginho, controla o seu tempo, controla nos relógios que nós temos aqui na academia, mas a gente percebe que muita gente também traz seu celular hoje. E quando a gente acha que eles estão usando o seu celular para poder usar o cronômetro para controlar seu tempo, muito pelo contrário. Estão ali na rede social, o tempo passa, fica ali 1, 2, 5 minutos. Tem aluno que chega e fala assim, poxa, libera o aparelho aí, eu estou precisando utilizar, o que acontece muito, né, no período da noite, quando é um horário mais cheio. E as pessoas, às vezes, não levam em consideração a importância dessa variável do treinamento, que é o intervalo de descanso entre as séries. Mas olha só, qual que é o tempo ideal, então? A gente percebe que a maioria das pessoas tem a prática de descansar apenas 1 minuto. Outras nem tanto, né? Nem chegam nisso. E tudo isso varia muito também, né, da carga que estão utilizando para o treino. Mas o mais importante é a prescrição que o professor passou. Muitas delas vão respeitar aquele tempo, que é o correto, né? Respeitar o tempo que o professor passou. Mas quando o professor define esse tempo, ele está baseado em quê? Então é o que eu trouxe hoje. Eu trouxe 3 referências bibliográficas que mostram e abordam, na verdade, o tema sobre o intervalo de descanso entre as séries. A primeira referência é essa aqui, ó. É um livro clássico da musculação, um livro clássico da educação física. Todos os estudantes de educação física ali dos anos 2000, né, pessoal da velha guarda, igual eu aí, pessoal mais velho, estudou, passou por esse livro aqui, que é um clássico, né, da musculação, que é o Fundamentos do Treinamento de Força Muscular, do autor Steven Fleck e William Kramer, é uma dupla, e um livro sensacional, como eu disse, né, um clássico da musculação. E ele aborda várias variáveis do treinamento de força muscular. E uma delas, o intervalo de descanso. E é uma abordagem mais clássica, que a maioria das pessoas utilizam até hoje, quando elas vão prescrever o intervalo de descanso, que fala justamente o seguinte, eu separei aqui alguns trechos do livro. Bom, eles falam que quando o objetivo é aumentar a capacidade da força muscular, usar períodos de descanso relativamente longos, vários minutos, né? Cargas pesadas de 3 a 6 repetições por série. Quando o objetivo de aumentar a capacidade de realizar exercícios de alta intensidade, os intervalos de descanso devem ser menores que 1 minuto, com repetições e cargas podem variar entre 5 a 15 repetições. Então, o que ele fala? Quando a gente vai treinar força muscular, trabalhando entre 3 a 6 repetições, intervalos de descansos mais longos, vários minutos. E quando são treinamentos de força para resistência muscular, com repetições entre 5 e 15 repetições, na verdade, né? Repetições mais altas, intervalos menores que 1 minuto. Então ele generaliza muito aqui, na verdade, o intervalo, né? Se eu vou carregar muito peso, eu descanso muito tempo. Se eu vou fazer muitas repetições, né, eu vou ter que carregar menos peso, então eu preciso de um intervalo menor de descanso. Essa é uma referência. Uma segunda referência clássica que a gente tem aqui também é de um artigo de 2001 do Colégio Americano, né, o famoso ACSM, American College Sport Medicine, também uma revista científica, né, clássica do pessoal da educação física, uma referência que o pessoal da educação física usa muito, e um artigo foi publicado em 2001, que foi uma atualização, na verdade, das variáveis do treinamento. E eles usam várias referências para poder compor esse artigo. Uma delas, inclusive, é esse livro, né, do Fundamentos de Força Muscular, e eles fazem um compilado e abordam o assunto. E eles trazem uma informação interessante aqui também. Olha só, eles dizem que para um programa geral de treinamento, intervalos de descanso entre 2 a 3 minutos são mais eficazes para alcançar o número desejado na força muscular. E aqui eles usam uma referência para o aumento dessa força, que é o famoso 1RM. O que é esse 1RM? O pessoal da educação física já está acostumado. 1RM é uma repetição máxima que você vai conseguir fazer com peso. Por exemplo, vamos colocar, para ficar fácil a conta, 100 quilos num leg press. E com esses 100 quilos eu consigo realizar apenas uma repetição. Empurrei, volto, eu não consigo fazer a segunda. Então o RM foi o máximo de peso que eu consegui carregar, apenas uma repetição. Se o meu RM nesse leg press é 100 quilos, então se eu vou usar entre 60% e 80% do meu RM, eu usaria quanto de peso? 60 e 80 quilos, correto? Então o que ele fala aqui pra gente? Que para treinamentos com força muscular, nós vamos utilizar entre 60% e 80% de um RM para descansar entre 2 a 3 minutos, beleza?
E ele fala que quando nós vamos treinar a resistência muscular, nós vamos trabalhar com aproximadamente 50, ou melhor, no máximo 50% de um RM. Então, por exemplo, naquele exemplo do leg press que a gente deu, se eu tenho 100 quilos, eu faço um RM, eu vou colocar metade, né, 50% desse um RM, que seria 50 quilos. Para isso, eu vou realizar aproximadamente entre 15 a 25 repetições. E com isso, eu descansaria menos de 1 minuto para trabalhar a resistência de força, ok? Então, olha só, nossa primeira referência, ela fala em intervalos de descanso de vários minutos para trabalhar força, entre 3 a 6 repetições, e intervalos menores que 1 minuto para trabalhar resistência de força, com intervalos ali para 15, com repetições para 15, né? 15 repetições aproximadamente. A nossa segunda referência, ela já fala em 2 a 3 minutos de intervalo, né? Ela já coloca um padrão para esse número de intervalo, e para fazer um trabalho de força, e aqui ela já classifica mais ou menos a quantidade que ela queria de força, né? Então ela já começa a juntar a quantidade de peso com a quantidade do intervalo, já começa a fazer essa junção, que é interessante. E para resistência é a mesma coisa, né? Ela já fala ali entre 15 a 25 repetições, para trabalhar 50% desse 1RM, com intervalo de menos de 1 minuto, tá? E a outra referência que a gente traz é uma referência aqui do Brasil, da UFMG, né, com os professores que eu até tive o prazer de estudar, Fernando Vitor Lima, na verdade, é um deles, e Maureliano Chagas, do livro Variáveis Estruturais. E aqui, eu acho a referência deles muito bacana, porque eles fazem um comentário muito interessante. Eles falam que existem informações que são qualitativas. O que é a informação qualitativa? Que você vai dizer para o seu aluno o seguinte: quando você se sentir recuperado, realize a próxima série. E nós temos também informações quantitativas. As informações quantitativas é justamente o que a gente conversou até agora, que são as referências, né, que essas outras bibliografias que a gente citou aqui em cima falam, de um número exato de intervalo para um número exato de repetições. E os dois pontos, eles têm uma deficiência. Qual que é a deficiência do primeiro ponto, da qualitativa, de falar com o aluno? Quando você se sentir descansado, você faz uma nova repetição. Você pode induzir a uma variabilidade. Por exemplo, o aluno, de repente, ele pode descansar a mais do que ele necessitaria e, com isso, o treino ficaria menos eficaz, vamos dizer assim. E quando a gente trabalha com a informação quantitativa, quando você taxa um intervalo exato, por exemplo, com 2 minutos você vai fazer uma segunda série. E o aluno, ele está usando 80% de um RM, mais ou menos, e às vezes 2 minutos foi muito pouco para ele. Ele precisaria de talvez mais uns 30, 40 segundos para poder fazer uma série muito bem feita. E não teria problema nenhum em colocar esse tempo a mais. Porém, se eu vou pela literatura e falo que são apenas 2 minutos, ele teria que realizar com 2 minutos. E talvez ele não conseguiria fazer uma série exemplar, vamos dizer assim, uma série, executar da melhor forma aquela última série e perder um pouco da eficácia do treinamento. Entendeu? Bom, então são 3 referências. O que eu deixo, então, de respostas para vocês entre isso e o que eu comento com os alunos aqui na academia? O ideal é que a gente trabalhe muito próximo do que a gente fala que é o qualitativo. É a gente definir um peso exato, né, para aquela quantidade de repetições, que é trabalhar mais ou menos próximo daquele cálculo do RM. Então, se você vai fazer 10 repetições, o ideal é que você descanse o adequado para que você possa fazer uma nova série de 10 repetições. Existe taxar um tempo em cima disso? A referência de 1 minuto ela é interessante, mas se você fez a série, você percebeu que 1 minuto foi pouco, você precisa de um pouco mais de tempo para descansar, não tem problema nenhum. Não, deu 1 minuto agora, professor, eu preciso fazer. Não, descansa um pouco mais, dá aí mais 30 segundos para que você possa fazer uma série bem executada. E calma, paciência. Nossa, 1 minuto está demorando demais, eu vou fazer isso aqui com 30 segundos. Se porventura você está colocando um peso, né, para fazer uma série aí de menos de 10 repetições, e com 30 segundos você consegue fazer uma segunda, muito provavelmente esse peso está leve para você. Então você pode corrigir esse peso. Beleza? Então olha só, qual que é o intervalo ideal? O intervalo ideal é aquele ideal para que você possa realizar aquela série proposta pelo professor. Vamos deixar assim então? Na dúvida, chama o professor para te auxiliar. Eu tenho certeza que vai ter dia que você vai chegar muito bem aqui, muito bem disposto, e aquele tempo que você usa normalmente vai ser longo. Você pode descansar até um pouco menos e vai executar a série muito bem. Mas vai ter aquele dia que talvez você não teve uma boa noite de sono, não foi tão legal, e você vai precisar descansar um pouco mais para realizar aquela série, e tá tudo bem também. O importante é que a série seja bem feita com aquele peso adequado, ok? Tiramos a dúvida do intervalo, então? Show de bola. Fico feliz com isso e aguardo agora a opinião de vocês sobre o vídeo de hoje. Aproveitando, aproveite e se inscreva no canal. Clica aí agora em inscrever, curte o nosso canal também, se inscreva e traga sugestões de novos vídeos pra gente sobre mitos do treinamento, sobre suas dúvidas sobre o treinamento. Beleza? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo e tchau!